Vamos lá. Mais tarde, o próprio Deus apresentou aos filhos de Israel os dois caminhos e ordenou-lhes que escolhessem e discernissem a recompensa de ambos os caminhos. Então, nós estamos vendo aqui, no céu houve livre escolha dos anjos. No Éden, o casal inicial pôde escolher o mal, mas pôde escolher. E diante de Israel, Deus colocou as leis e também lhes deu a escolha. Vamos ler o texto? Deuteronômio 11, 26 a 28, só esse versículo. Vamos lá? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirem outros deuses que não conheceste. Deuteronômio 30, 19. Olha o que Deus faz. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora olha a palavra-chave aqui, Deus está falando. Deus está falando. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. A quem é dada a escolha? Ao homem. Eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Ó, se fizer assim, o resultado é esse. Se você escolher o outro caminho, o resultado é esse. Está aqui as duas proposições. Escolhe. É simples assim. Em nenhum lugar da Bíblia o homem é punido sem escolha. Ele tem escolha. Toda escolha traz consigo a sua consequência. Bênção quando escolhe certo, maldição quando escolhe errado. Existem princípios norteadores, reguladores do universo. Vou dar um exemplo. Existem princípios. Um dos princípios é você não furtar. Dá um exemplo. Tem gente que vai ser zeloso nisso, não vai pegar nem um prego do outro, nem um clipe de papel do outro. Mas tem gente que, por exemplo, trabalha numa empresa, numa firma, e que de vez em quando se apropria de algumas coisas da firma e leva para casa. Acha que a firma paga mal, ele tem direito de levar as coisas para casa. Não tem, não. Tem, não. Isso é roubo. Quando você quebra um princípio de Deus, a bênção e a maldição já estão escritas. Deus não fica olhando lá do céu. Ih, errou, agora eu vou tacar um raio nele. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As leis de Deus já estão determinadas. Ó, isso aqui são as recompensas quando você acerta. Essas aqui são as punições quando você erra. Já está tudo determinado, escrito. Os princípios. Quando você erra, você incorre num artigo das maldições. Quando você acerta, você incorre no artigo das bênçãos. Por isso as bênçãos te alcançarão. A ideia de chegar até você. Você teve uma escolha correta, num princípio divino de Deus, as bênçãos vão te alcançar, vão chegar até você. De igual forma, a maldição. Quando você comete um erro que quebra um princípio de Deus, inevitavelmente aquele artigo te alcançará. Quantos entenderam? É simples assim. Bênção e maldição vem de Deus. Tem gente que faz uma dicotomia. A bênção vem de Deus, maldição vem do diabo. Não, o diabo não tem poder nenhum para fazer isso. Bênção e maldição vem de Deus. Tudo vem de Deus, inclusive a bênção e a maldição. O homem escolhe, e quando escolhe, algum artigo vai alcançar. Ou da bênção, ou da maldição. Há uma passagem que explicita isso, no livro de Zacarias ou Malaquias, do rolo voante. Quem lembra? Eu acho que é Zacarias.
Deus mostra um rolo gigante para o profeta, todo escrito por um lado e pelo outro, e diz: aquele que roubar, a maldição alcançará ele na casa dele. Mostrando aquele rolo voante, um rolo escrito dos dois lados. O artigo já está ali escrito. O cara transgrediu, o artigo o alcança. É simples assim. Quantos entenderam? Isso é para tudo que a gente faz, querido. A gente escolhe o dia inteiro, né? Você escolhe a roupa que você veste, você escolhe se vai comer ou não vai comer, vai fazer jejum, você escolhe o dia inteiro. Toda vez que transgredimos um princípio de Deus, divino, vai ter sanção. É inevitável ter sanção. Toda vez que acertarmos um princípio divino, teremos bênção. É inevitável que a bênção nos alcance. São princípios que norteiam esse mundo. Todo mundo entendeu? Como a nossa escolha faz toda a diferença. E o poder da escolha é dado ao homem. Deus coloca diante dele os dois princípios e diz: escolhe. É você que escolhe. Não se pode atribuir a Deus um erro seu. Já vi gente cristão que erra e bota a culpa em Deus, fica com raiva de Deus. Estupidez, ficar com raiva de Deus. Foi você que escolheu, não Deus. Amém? Entenderam, queridos? Toda vez que eu acertar, bênção. Toda vez que eu errar, maldição. É simples assim. Por isso, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se renovam a cada manhã. Ai de nós se Deus não tivesse misericórdia. Seria todo mundo destruído, consumido. Mas dá tempo para a gente se arrepender, dá tempo para a gente revogar aqueles erros e sair debaixo de peso de maldição. Avança aí para mim. Então vamos lá. Estabelecido esse princípio, vamos recapitular para avançar aqui. As criaturas do céu tiveram escolha? Tiveram. Quem se manteve firme com Deus? Anjo eleito, anjo santo. Quem se rebelou, virou os demônios. No Éden, Adão e Eva tiveram escolha? Tiveram. Deus colocou uma prova moral ali para eles e eles optaram. E diante de Israel, Deus colocou a lei e disse a eles: está aqui a vida, está aqui a morte. Caminhos são esses dois aqui. Qual você escolher é o que vai alcançar a sua vida. Pronto. Tudo na nossa vida tem esse princípio de livre escolha. Amém? É possível alguém de livre consciência querer as trevas? É. Para nós parece um absurdo que alguém prefira o diabo e as trevas do que a Deus e a luz. Porém, há pessoas que preferem o mal. Isso é possível. João, capítulo 3, versos 19 e 20. Vamos ler aqui? Estamos construindo um conceito. Vamos lá? O julgamento é este: que a luz veio. Na hora que vocês precisam falar todo mundo, vocês não falam, né? Vocês ficam aí se economizando. Só ouço 3 vozes aqui. Eu falei: vamos ler todo mundo? Só tem 3 vozes que eu ouço. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos lá, aplicar esse princípio. Enquanto eu lia, vem na minha mente. Por exemplo, quem defende que Deus aceita casamento de homem com homem, mulher com mulher, está na prática do pecado, ele vai querer ser arguído do seu erro mediante a palavra de Deus? Não. Por isso, não é todos. Muitos homossexuais são contrários à Bíblia e a Deus. Porque
estão na prática do pecado, por livre escolha, e acham um absurdo que Deus os censure. Eles acham um absurdo que Deus os censure. A prática deles lhes impede chegar-se para a verdade. Eles não vão se chegar à verdade, vão ser contrários à verdade. Em muitas dessas passeatas homossexuais do orgulho gay aí, eles ridicularizam a Bíblia, ridicularizam Deus. Até já aconteceu de um travesti, eu acho que foi aqui no Rio de Janeiro. Um travesti se figurou, né, de Cristo, com cruz e tudo, e se crucificou publicamente. Um travesti com os seios desnudos. Foi uns anos atrás. Por que eles têm tanta raiva da palavra, de Deus, de Cristo? Porque as suas obras são más. Eles não querem ser arguídos, nem repreendidos, nem nada. Escolheram. Ah, pastor, mas tem homossexual que tem temor a Deus. Hoje é tudo tão confuso, irmão. Tem igrejas de homossexuais que acham que Deus aceita. A igreja contemporânea, tem a igreja do refúgio lá em São Paulo, da missionária Lana Holden. Eles acham que Deus aceita. Hoje é um negócio meio complexo, confuso. Mas todo aquele que está nas trevas, ele se aborrece de ser repreendido pela luz. Os homens têm opção de escolha. Amém? Eu dei o exemplo do homossexual. Poderia dar exemplo de qualquer outra obra má. Todo mundo entendeu? Amém? Então o homem pode escolher? Pode. Eu sempre cito aqui, como exemplo, a reportagem que vi uma vez no Fantástico, do Zeca Pagodinho. Sempre falo isso aqui porque eu vi e me chocou. Foi perguntado ao Zeca Pagodinho, que é espírita, umbandista, se não me engano, não sei se é do candomblé da Umbanda, se ele tinha medo de morrer. Ele falou que tinha medo de morrer. A religião dele não tirava dele o pavor de morrer. Isso naquele quadro Minha Vida, não sei o quê, cada artista falava a sua vida. E aí foi perguntado a ele, se você preferia ir para o céu ou ir para o inferno? Ele falou, eu prefiro ir para o inferno. Porque no inferno eu posso continuar tomando meus Beer Night, minhas cachaças. Olha a mentalidade do cidadão. Ele pensa que no céu, aquele céu estereotipado, todo mundo é bonzinho, com a auréola na cabeça, não vai poder beber. Mas se ele for para o inferno, deve ter um bar lá no inferno. Não tem um bar? Servido pelo próprio Satanás na coqueteleira assim, ó. Ele mesmo serve os copos. A ideia do cara, eu prefiro ir para o inferno do que essa ideia de céu. Escolha, queridos. A pessoa de sã consciência quer coisa trevuda, coisa de treva. Escolha. Vamos usar agora um comparativo com a igreja primitiva. Bispo Irineu de Leão, segundo século, ele disse assim, ó: ninguém está necessariamente submetido à luz, nem Deus obriga os que não querem conservar a sua arte. O que se separam da luz do Pai e transgrediram da lei da liberdade, por sua culpa se afastaram, porque foram criados livres e donos dos seus atos, livre-arbítrio. Irineu continua, e todos os que guardam o seu amor, oferecem a sua comunhão, a todos que guardam o seu amor. A comunhão de Deus é vida, é luz, é gozo dos bens que vêm dele. Para aqueles, porém, que por sua própria vontade se afastam dele, confirma a separação que escolheram. A separação de Deus é a morte. A separação da luz são as trevas. E a perda de todos os bens que vêm de Deus, que vêm dele. Está claro que o nosso irmão também compreendia que a escolha humana é absolutamente livre? Amém, povo santo? Você é livre para escolher abandonar a Deus, se você quiser? Sim. Eu sou livre para apostatar de Deus? Sim.
Não quero jamais me afastar do meu Deus. Mas Deus me impede se eu quiser abandoná-lo? Não. Sou livre para escolher. Por isso a necessidade de perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a escolha tem que ir até o fim. Ok? Podemos escolher o caminho errado? Podemos. Não estamos blindados espiritualmente de maneira que não venhamos a cair. Se quisermos cair, cairemos. E nos afastaremos. E sairemos da luz para as trevas. Da bênção para a maldição. Por livre decisão. Ninguém cai do nada. Cai por sua própria vontade. O apóstolo Paulo tem uma carta inteira aos Romanos para explicar sobre a questão do pecado. Ele fala assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico, esse eu faço. Miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois o mal está em mim. Tá certo? Então, realmente, temos uma luta terrível contra a nossa natureza humana caída. E temos o favorecimento de Deus, os eleitos, de terem recebido o poder do Espírito Santo, que equilibra em nós essa balança. Penso que para nós a decisão fica mais fácil, por termos o poder de Deus nos auxiliando. Mas não exime do ser humano, do cristão, mesmo selado com o Espírito Santo, não exime a responsabilidade da escolha. Paulo diz: se você alimentar a carne, caminha para a morte. Mas se você matar os feitos do corpo, caminha para a vida. Então, olha bem, mesmo tendo o Santo Espírito, eu tenho que optar por negar os feitos do corpo. Senão eu vou caminhar para a morte. Mas pastor, mas não está selado, não está predestinado, eleito, mas vai caminhar para a morte. Por uma escolha sua. Temos o favor de Deus, temos o perdão, temos o sangue do Cordeiro que nos purificou desse pecado, mediante arrependimento. Não é uma garantia implícita. Eu posso errar que Deus vai me salvar, não é assim. Deus me salvará se eu abrir mão do pecado, arrepender, confessar e abandonar. Aí Deus me salva. O grande problema é quando o crente pensa que ele está blindado. Já que Deus me quis, me elegeu, Jesus morreu por mim, já estou garantidaço. Aí começa a fazer coisa errada, vai cair no juízo de Deus. E aí a palavra de Deus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus retribuirá. E o juízo começa pela casa de Deus, não é pelo mundo. Deus vai cobrar na altura daquilo que deu. A quem Deus deu mais? A igreja. O mundo enfrenta a decisão da livre escolha sem Espírito Santo. Não tem vantagem alguma, criatura. Nós temos uma vantagem, temos o Espírito Santo. Mas se nós erramos pior que o mundo, que não tem o Espírito Santo, somos 2 vezes mais condenados por causa disso. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. O erro de um cristão é muito pior do que o erro de uma pessoa não crente. Porque o não crente só tem a carne que o inclina para o mal. Nós temos a carne que inclina para o mal e temos o Espírito que inclina para o bem. Nós temos uma grande vantagem. E se ainda assim fazemos igual ou pior que o não crente, somos 2 vezes mais dignos de condenação. Porque não desfrutamos da vantagem que tínhamos de estarmos na luz. Compreenderam o paralelo? Para nós a régua é mais alta, porque foi dado mais. É claro, quem deu mais. Se a pessoa não tem, se a pessoa só anda na carne, não tem Espírito Santo, não conhece Bíblia, não conhece Deus, e por instinto ela escolhe fazer o bem, ela não rouba, não faz um monte de coisa, ela tem que ser premiada. E o prêmio dela é subsistir na hora do juízo. Por que essa criatura sem Espírito Santo é poupada e um filho de Deus com o Espírito Santo é condenado? Porque essa pessoa sem Espírito Santo decidiu fazer o bem. E alguns cristãos com o Espírito Santo decidiram fazer o mal. Deus é justo. E Deus não vai... Aí que a palavra se equaliza, quando diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. Não é para salvação,
é para juízo. Se alguém sem o Espírito Santo anda bem, anda correto, Deus galardoará. E alguém com o Espírito Santo resolve se entregar ao mal, Deus o punirá. E não interessa se ele era filho, porque senão Deus seria parcial. Porque é meu filho, eu não vou punir. Não é assim que funciona. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Todo mundo entendeu? Vai ser sempre julgado mediante aquilo que tem. Se a pessoa tem, ela vai ser julgada mediante aquilo que Deus deu a ela. E a quem mais é dado, mais lhe será cobrado ou exigido. Nós estamos sendo trabalhados na palavra mais pura que existe, irmãos. Nós estamos sendo trabalhados com ensinamentos mais corretos possíveis, comparando com a igreja primitiva. A nossa régua está alta a beça. Qualquer que tropeçar depois de ter tido tanto entendimento, tanta luz, o juízo vai ser severo. Porque não é ignorante. Entenderam? É muita iluminação para pouca ação. Tem que ter ação correlata à iluminação.